Eu cheguei a Tupã com 2 anos de idade. Meus pais mudaram para cá, vindo de Birigui, porque como Tupã naquela época estava em franco desenvolvimento, e em 1946, meu pai era além de carpinteiro, também pedreiro. E mudaram para cá e também vim aqui. Hoje eu sou um tupaense de coração e me considero tupaense, apesar de ter nascido em Birigui, mas me considero tupaense, a cidade onde eu adotei para morar, criar minha família e começar meu trabalho. Chegando aqui, é lógico, com 2 anos de idade. Bom, Rogério, eu tenho que informar você que eu, com 7 anos de idade, meu pai estava com 33 anos, veio a falecer jogando futebol, teve um infarto fulminante e ele veio a falecer. Eu com 7 anos de idade. Daí 37 dias nasceu meu irmão, após o falecimento do meu pai. Então eu tenho apenas mais um irmão, que hoje já faz uns 20 anos, ele vive nos Estados Unidos, trabalhando lá, se dando bem com a família. O primeiro estudo meu foi no Colégio Dom Bosco, fazendo naquela época era o primário, fazendo o primário. Depois eu fui para o Colégio do Estado, porque meus pais trabalhavam e eu também não tinha condições de pagar a escola particular. Fui estudar no Índia Vanuíri, onde hoje é a nossa secretaria lá do teatro, o Parra, onde está, na Tamoios. Ali era um colégio, era um prédio que era do Exército, que ali funcionava o Exército Brasileiro. Depois ele mudou-se para Lins, o Exército. E ali ficou o Índia Vanuíri. Aí depois que foi construído na Rua Guaranis o prédio novo. Então ali eu fiz o meu ginásio também. Bom, eu precisei já com os meus 14 anos de idade a trabalhar para ajudar, porque minha mãe ficou viúva, trabalhava como doméstica e depois ela veio trabalhar no Colégio Dom Bosco, na cozinha, que o Colégio Dom Bosco tinha internatos de bastantes alunos de fora que estudavam, que hoje nós temos um prédio lá praticamente abandonado, que é uma pena. Aquilo é uma relíquia para Tupã. Mas são coisas que acontecem e foi aí. Bom, meu primeiro emprego foi então na Casa Vitória. O meu primeiro patrão foi o Linésio Tâmega, que veio para Tupã, de Jundiaí para Tupã também, e veio como empregado. E veio também como jogador de futebol, o Linésio, famoso Coquinho, que era o apelido. Aí o antigo patrão dele voltou para Jundiaí e ele ficou com a Casa Vitória. Então aí foi o meu primeiro emprego. Comecei lá lavando banheiro, varrendo loja, fazendo entrega na rua a pé, que naquela época não tinha a condução para você entregar, como tem hoje, as motos, as bicicletas, os carros, era a pé. E comecei lá aos meus 14 anos, como eu disse para você. Dali cresceu, fui me dedicando, sempre gostei do comércio, é uma profissão que eu adoro, faço e até hoje defendo o nosso comércio. Portanto, no ano de 1966, o Linésio Tâmega me ofereceu uma sociedade e nós montamos uma loja aqui na Rua Aimorés, 1670, chamado Mercadinho Vitória. Por que Mercadinho Vitória? Naquela época, ali perto mesmo da onde era a loja, tinha um mercadão, que era o que funcionava, que hoje está um prédio, onde tem uma parte o poupa-tempo e uma parte está abandonada. Então, por isso que se chamou Mercadinho, porque o prédio lá era um mercadão.
Aí montamos essa loja com muita dedicação, com muito trabalho. Eu, Roberto Zuim e o Linésio Tâmega, ex-patrão nosso. O Roberto também era funcionário da Casa Vitória. Bem, a empresa foi crescendo, e nós se tornamos sócios do Linésio Tâmega, também na antiga Casa Vitória. O Linésio nos ofereceu essa oportunidade porque ele já estava com uma certa idade já mais avançada e também tinha ficado viúvo. E os filhos dele todos estudaram e nenhum praticamente queria tocar a loja. Bom, dessa união do mercadinho da Casa Vitória, nós em 1975 montamos uma filial fora do estado de São Paulo, que foi na cidade de Dourados. Por que Dourados foi escolhido? Tinha muitos estudantes que faziam direito aqui na cidade de Tupã, na nossa faculdade de Direito, que eram de Dourados e comprava muito aqui na loja e queria. Fomos conhecer a cidade, nos interessou lá bastante, a cidade nova que estava crescendo também. Chegamos lá, a rua principal também não tinha asfalto, era um buracão, era caminhões de tora, e nós montamos a filial e com o nome de Casa Vitória em Dourados. Você falou que com 13 anos você começou a trabalhar. A sua necessidade era ajudar sua mãe, sustentar a família. O que você pensava naquele momento, né? Você continuou estudando, entendeu o valor do estudo, você também passou pelo tiro de guerra. Como é que foi a sua adolescência de um jovem trabalhador? Bom, muito bem lembrado, Rogério. Eu tive a necessidade de trabalhar, mas incentivado pela minha mãe e pelos padres também do colégio, eu continuei estudando. Só que eu fui fazer curso noturno, porque eu precisava trabalhar durante o dia. E o Colégio Dom Bosco não tinha curso noturno. Bom, aí eu primeiro fui fazer o que toda pessoa pensava na vida. Fui fazer o meu curso de datilografia, certo? Que era a coisa do momento que precisava fazer. Também o meu patrão Linésio deixava eu sair 1 hora por dia para fazer o curso de datilografia na escola Hamilton, com a professora Mercedes, brava, e que tampava todo o teclado das máquinas Hamilton que você ia escrever, ali na rua Guaicurus, que hoje o prédio também se encontra abandonado, que é perto do Mairink. Certo? Então fui fazer isso aí. Aí eu fui para o colégio Arthur Fernandes, que era uma escola profissionalizante, né? Fazer o curso de técnico de contabilidade. Tive a oportunidade também de, estudando à noite, e me formar contador. Tenho meu diploma devidamente registrado no MEC, então posso assinar qualquer balanço hoje. Você trabalhava na loja, você pensava já em ser um dono de loja ou você queria trabalhar ali e ir para outros meios, né? Como é que foi essa mudança e se transformar sócio? Ô, Rogério, naquela época que eu comecei a trabalhar tal, todo mundo tinha uma certa ilusão. E o que era bom naquela época para a pessoa? Era ser funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Federal ou do Banco do Estado de São Paulo, antigo Banespa. Eu fazia curso e estudava bastante para prestar concurso. Tanto é que eu tinha prestado um concurso para o Banespa, tinha passado, só faltava mais uma fase para ser feito. Foi quando surgiu, então, do meu antigo patrão Linésio, dizendo para mim: pô, bancário, para que você tem um dom para o comércio? Vamos montar uma loja. Foi quando apareceu esta oportunidade de montar a primeira loja na rua Imorés. Então nós montamos essa loja em 1966. Ano em que houve o problema que muitos falam da ditadura militar.
E eu recebia um grande incentivo dos vizinhos, que eu fui montar a loja, dizendo o seguinte para mim: você é louco, com a ditadura, com o governo do Castelo Branco, você montar a loja com essa crise que está aí, vocês vão quebrar e tal. Mas eu, como jovem, solteiro, cheio de disposição, falei, nós vamos encarar. E com toda a crise, eu me considero um vencedor, porque a loja não quebrou, a loja funcionou, e daquela loja apareceram outras, e daquela loja nós montamos a primeira filial em Dourados. Portanto, que eu tinha já esse dom para o comércio. Então, abandonei aquela missão, aquela coisa de ser bancário. E fiquei no comércio e estou até hoje. Ô Milton, você perdeu seu pai muito cedo, né? Você teve que ser o chefe da casa e você encontrou uma pessoa que você cita muito, que é o seu Linésio, né? Qual a importância do seu Linésio na sua vida? Olha, Rogério, para ser sincero para você, ele não foi um patrão, ele foi um pai para mim. E muitas coisas que eu sei hoje, com todas as universidades que tem, com todas as escolas super atualizadas, muita coisa que eu aprendi com ele, você aplica até hoje e é melhor do que as universidades. Porque ali eu aprendi na prática, no trabalho, na coragem e na vontade de vencer. E assim foi. E ele acreditou em você, né? E ele acreditou muito em mim e eu agradeço muito a ele por essa oportunidade. Tanto é que também, mesmo trabalhando, estudando à noite, eu ainda cursei o tiro de guerra no ano de 1963. Conheci na época, que era o chefe lá, era o sargento Tomazini, hoje já falecido. Teve o sargento Neto também, que já passou, depois foi embora para o Rio de Janeiro, também hoje falecido. E eu tive a oportunidade de receber naquela época o sargento Paulo Derfal, que também foi instrutor do tiro de guerra. A primeira turma, no segundo semestre, quando ele chegou, era a turma que eu estava frequentando. Até hoje, meu amigo, professor. Como é que era Tupã, Milton, na época que você começou no comércio, né? A gente tem imagens e Tupã era uma cidade assim promissora, desenvolvimentista, né? De uma região aqui da Alta Paulista. Fala um pouco. Bom, Tupã, muita gente não conheceu. Vamos começar pelo tiro de guerra. A Avenida Tapuias não existia asfalto, não existia quase casa ali. Era tudo terreno vazio e avenida de terra. A Avenida Tamoios, ela tinha na rua também mangueiras, prédio. Ela também não tinha asfalto, era com paralelepípedos, a Avenida Tamoios, com bares, com tudo isso aí. Tupã, ela, com o progresso, por incrível que pareça, Rogério, ela tinha voos diários para São Paulo com duas empresas aéreas. Uma era a VASP e a outra era a Real. O aeroporto nosso é onde é o almoxarifado hoje de Tupã. E ali tinha, além dos hangares dos aviões particulares, de pequenos porte, esses voos tinha uma estrutura excelente, com ótimos bares. Tupã, uma vivência assim de 1948, 50, 55, era uma pujança. Nós tínhamos aqui em Tupã, Rogério, eu me lembro perfeitamente, a indústria Matarazzo, a Cleiton, porque Tupã, o que era o progresso? Além de ser uma região cafeeira também, grande porte, de grandes colheitas, também era uma grande produtora de algodão. Você está entendendo? Então, essas empresas aí, Cleiton, Matarazzo, Sambra, era tudo estabelecido aqui. Mas é uma cidade gostosa. Hoje, Tupã é uma cidade que nós temos de tudo, bom supermercado, hospital. Então, é a cidade que eu quero e vou viver, espero terminar minha vida aqui também. O Milton, trabalhando, estudando, ajudando na família, como é que foi conhecer a sua esposa? Em que momento ela surgiu na sua vida e como é que vocês se conheceram? O Rogério, é uma história até muito engraçada.
A minha esposa vem de uma família de 5 filhas mulheres, certo? O pai dela, também antigo em Tupã, ele era sapateiro. Ele consertava sapato e tal. Quem que era? E ele tinha uma oficina. O nome dele, você lembra? É Aparecido Paz de Camargo, vulgo Toninho Sapateiro. Ninguém conhecia ele por Aparecido. Bom, eu ia na oficina dele levar sapato meu para colocar meia sola, arrumar, colocar salto. Naquela época você fazia muito disso aí. E também levar serviço da loja, algumas fivelas de sapato que escapava, quebrava alguma coisa, para ele trabalhava para a Casa Vitória também. Ele fazia serviço. E a minha esposa atual, a Cleide, ela ia para a escola no Bartira e ela levava o almoço para o pai, que ele almoçava na sapataria. Então foi ali que nós nos conhecemos. Bom, foi um conhecimento e tal. Aí foi acumulando, ela morava ali na Vila Vargas, eu também morava na Vila Vargas, a família se conhecia e tal. Eu comecei a namorar a Cleide com 13 anos de idade, ela não era nem formada ainda. E eu com 18, que sou 5 anos mais velho. E disso se evoluiu, foi, e nós acabamos nos casando no dia 7 de julho de 1968, na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Tupã, onde eu fui batizado, crismado também. Portanto, até hoje eu tenho uma admiração muito grande pela igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que na época era Colégio Dom Bosco. Você tinha 18 anos, estava naquele momento, né, de começar a construir sua vida, e a dona Cleide, 13 anos, né? Então ela acompanhou todo esse processo. Como é que é essa vida, né, em conjunto aí? Após o casamento, Rogério, nós construímos uma vida assim de muito trabalho e de muita luta. Eu e ela. Por quê? Porque eu, além de precisar ainda ajudar a minha mãe em casa também, a gente se casou-se. Só que eu, lutando bastante, eu procurei fazer um pé de meia. E quando eu me casei, com a ajuda do Linésio Tâmega também, trabalhando comigo, eu construí a minha casa também na rua Porto Alegre, para quando eu casasse já tivesse a minha casa para morar. E foi uma luta grande, aonde também ela viveu todo esse período. A Cleide estudava no colégio Nossa Senhora, no colégio das Irmãs, das Freiras, onde hoje é o Hotel Cazuza. E ela se formou professora ali também, se formou com grandes amigas, tal. Ela se formou na época também com uma dona Ruth, muito amiga dela, hoje é falecida, mãe do médico, hoje da Unimed, o Barufati. Ela estudou também com a Júlia Messas, esposa do Carlão, que foi prefeito de Tupã. Então, você vê, foi um crescimento com a cidade. Aí ela se formando professora, lógico, ela começou a procurar os lugares, a gente tem muita amizade, de ir na escola, marcar ponto, tudo, e foi aí que a gente começou. Eu me lembro perfeitamente que na época a gente não tinha carro, era tudo a pé, os pé dois, eu, ela. Eu saía lá da Vila Vargas, vim trabalhar na Rua Imorés a pé, certo? Aí quando na escola de Parnaso surgiu a oportunidade dela licionar o ano todo por uma licença de professoras e tal, foi o nosso grande sucesso, Rogério, que nós conseguimos comprar um Jeep, ano 1953. Aí, nessa época, meu sogro já trabalhava com o genro dele, fazia capota, fizemos uma capota nova para o Jeep, estofamento novo, com chinile, era a coisa mais chique que nós tínhamos na vida. Aí a dona Cleide aprendeu a dirigir também, e foi aquele sucesso. Aí, com o tempo, a dona Cleide fez a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
aqui em Tupã, que era uma grande faculdade, onde via gente até de Cuiabá estudar aqui, que tinha os cursos. E ela prestou concurso para o Estado e passou, e se ingressou no magistério estadual. Ela, só para você saber, ela foi assumir, nós já tínhamos uma filha, já a Patrícia, e também a Carla, as duas filhas minhas. Aí ela ingressou em Teodoro Sampaio. Daqui a Teodoro Sampaio, praticamente 300 quilômetros. Você ia até Pirapozinho e Prudente tinha asfalto. De Pirapozinho para lá era terra, não tinha condução, não tinha nada. Mas nessa época a gente já tinha crescido um pouquinho e eu tinha conseguido comprar um Fusca, que é o carro da época, Fuscão 71, envenenado, que era um grande carro, que aquilo para barro era excelente. E a dona Cleide sumiu lá em Teodoro Sampaio. Aí ela ficou em Teodoro Sampaio por 1 ano e meio lá. Aí veio uma transferência que fazia toda aquela remoção, tudo, e a gente pensava fielmente assim, pô, vamos lutar, vamos ver se sobra uma escola em Presidente Prudente ou em Martinópolis, você vir mais perto e tal. Mas eu não sei se a crença ou a fé até me emociona. Na remoção, Rogério, a escolha que foi feita em São Paulo, o que aconteceu? Na hora que chegou a vaga dela, sobrou uma escola em Bastos, da cidade de Bastos, dentro da cidade. Portanto, você vê o sucesso que foi. Daí ela saiu dessa escola, veio para Tupã, lecionou no Bartira 2 anos. Do Bartira inaugurou a escola Resina, ela foi para a escola Resina e lá ela se aposentou. Quer dizer que é uma vida de trabalho em conjunto, os dois, a luta. Graças a Deus hoje ela está aposentada, já fazem 25 anos, está bem, cuidou dos netos, continua cuidando dos netinhos pequenos que temos ainda, 3 filhas mulheres. Desse casamento nosso veio 3 filhas. A Patrícia, que é a mais velha, que hoje está na Sabesp, na parte comercial. Eu tenho a Carla, que é 2 anos depois da Patrícia também, que é formada tradutora, que trabalha na multinacional há 28 anos. Eu tenho a minha Caroline, que é a famosa Carol, também formada pela PUC em administração de empresas. Ela trabalhou na CSN, trabalhou numa empresa também de cartonagens e trabalhou também, hoje ela está trabalhando na multinacional, empresa japonesa, a Nissin, que faz esses macarrões instantâneos, também está lá já há 18 anos. Eu comecei a trabalhar no dia 13 de dezembro de 1958, com o Linésio. Estou aposentado também há 25 anos, que naquela época era mais perto, e continuo ainda no comércio lá em Dourados, e continuo me dedicando para o comércio do pão, que eu adoro, que eu gosto, me dedico. Conta como é que surgiu, porque você, com loja, estudando, casamento, como é que surgiu a vocação ou a vontade de participar um pouco mais, né, como um líder também dos comerciantes? Bom, então o que aconteceu? Eu fui presidente da Associação Comercial também no ano de 1983. Então aqui em Tupã só tinha o sindicato dos empregados, que eu também na época era empregado da Casa Vitória e ajudei a fundar. Certo? Se for pegar os livros antigos lá, deve ter meu nome lá também. E ele foi fundado na antiga rodoviária, onde hoje é o Banco Bradesco, em volta, quem tem as fotos antigas ainda, numa salinha que já tinha mudado a rodoviária dali. Bom, então, aí na negociação com o sindicato dos empregados, o que acontecia? Nós precisávamos trabalhar
à noite naquela época e tal. E precisava assinar por causa das horas extras, tudo. Mas não podia ser assinado porque a associação Unidade de Classe não tinha como você registrar isso em Ministério do Trabalho. Então, no ano que eu fui presidente da Associação Comercial, eu tive a oportunidade também de fundar, que naquela época era diferente, a Associação Profissional do Comércio Varejista, que daí 2 anos você podia transformar em sindicato. E foi o que aconteceu. Fundei a associação e daí 2 anos foi transformado em sindicato do comércio varejista, no ano de 1983. Eu sempre fiz parte das diretorias da associação e do sindicato, nunca presidente, por falta de tempo e dar o trabalho. Mas no ano de 1998, me sobrou um pouco mais de tempo. Aí o pessoal veio, porque é você tem que ser você, aquelas coisas todas. Eu assumi então a presidência do Sindicato do Comércio Varejista. Era um prédio, hoje, ali na Tamoios, o primeiro prédio da cidade, onde tem a Rádio Tupã hoje, numa sala, assumi o sindicato ali. Mas sempre com uma dedicação, com uma vontade imensa de melhorar, não só o comércio, como a entidade. Então, com o tempo, com o trabalho, apareceu aqui na Rua Chavantes um terreno, uma casa, onde estava com uma disputa judicial, uma separação de família, e apareceu o sindicato, na minha época, acabou comprando esse terreno. Futuramente, compramos o terreno do lado. Aí veio, com toda dedicação, vontade, espírito de idealista e tal, de construir uma sede. E foi o que foi feito aqui. Nós começamos a construí-la, você está entendendo? Com a ajuda da Federação do Comércio um pouco, e fazendo em etapas. E fizemos a primeira etapa, com o recurso que tínhamos, sem fazer empréstimo nenhum, cobrimos, rebocamos. Aí veio os amigos nossos, falavam assim, naquelas bocas, não falei que não ia conseguir, ó, já parou a construção. Mas era um plano de fazer por etapas mesmo. Bom, daí puxamos o fôlego, aí daí 2 anos começamos. E no ano de 2000, tivemos a grata satisfação de inaugurar a sede, onde o Abraham Chasman, presidente da Federação, esteve aqui em Tupã com a diretoria dele, para que a gente pudesse inaugurar essa sede aqui, que hoje você vê o que é o tamanho. Hoje nós temos em torno de 700 metros quadrados, não devemos nada para ninguém, linda, maravilhosa, para que o público, para o comerciante de Tupã, e não só comerciante, como alguém que quer dar curso, empresas que vêm de fora, nós temos auditório, temos tudo devidamente instalado, temos o AVCB do Corpo de Bombeiro, é uma sede estruturada até para os deficientes. Ô Milton, você é um líder nato, né? Durante toda essa sua carreira, durante esse momento como presidente de sindicato, de associação, você foi convidado para ser prefeito, para ser vereador, para contribuir com o município dentro de um cargo público, ou secretário, como é que você lida com isso? Ô, Rogério, eu para prefeito não, porque você sabe que existem os apoios, precisa de dinheiro, e como eu contei minha história para você, não tenho recurso para ter que sair. Mas para vereador, a categoria, a classe, já há vários anos, várias eleições, vinha atrás de mim para participar. Eu, infelizmente, vou ser sincero, eu não tenho o dom político e tal, porque político, você sabe, é muitas negociações. E eu não tenho esse tino assim de muitos, você está entendendo? Então eu sempre reneguei. Mas, pela passagem de outros prefeitos aí e tal, fui convidado também para ser secretário já da parte do comércio. Como eu tinha muito a fazeres, eu falei assim,
eu não vou misturar as coisas, porque senão eu não faço nenhuma coisa bem e nem a outra coisa bem. Então eu me afastei disso aí. Mas com isso o tempo foi chegando, a idade foi chegando, eu achei melhor me dedicar exclusivamente ao comércio, a tudo isso aí, sem participar de coisa, de prefeitura, de secretaria, nada. Mas eu continuo dando a minha contribuição aqui para a cidade, com eventos que vêm. Você vê, o próprio SESC vem a Tupã por causa do sindicato. Ele tem feito muita coisa, tudo aqui na cidade, tanto pela cultura, por tudo aí, e vem aqui sem a prefeitura gastar um tostão. Então nós estamos juntos aqui, então eu prefiro trabalhar nesse setor, nesse sentido, ajudando as entidades, do que ter um cargo político. Milton, a gente percebe que você sempre planejou, mesmo com as dificuldades na vida, planejou a compra da primeira casa, construir a família, o sindicato. E os problemas que surgem, né? O que você enfrentou de dificuldade na sua vida, assim, que você teve que superar com muito trabalho, dedicação e o apoio da família? Olha, Rogério, a verdade é o seguinte, problemas financeiros, isso aparece mesmo. Mas o que acontece? Eu não sei se eu era um batalhador, se eu era um sonhador, com a idade jovem, sempre encarei tudo. Todas as dificuldades que eu tive na minha vida, graças a Deus, lutei, tirei de letra, sempre pagando todas as contas em dia, sem dever nada para ninguém. Então, é o que eu digo para você. A primeira condução que eu comprei foi um Jeep 53, financiado. Naquela época o banco era barato. E pagando com o salário da minha esposa, que ela pegou aula o ano todo, e pagando com aquele salário, parte do salário. Então, eu sempre lutei, sempre vislumbrei pela frente sucesso e muito trabalho, e que a gente venceria o dia. Então, hoje, Rogério, para ser sincero para você, eu me considero um vencedor. Tenho uma excelente família, tenho 3 genros maravilhosos, tenho 5 netos, todos estudantes maravilhosos. Então hoje eu sou um vencedor, eu me considero, eu e a minha esposa, Dona Cleide. Como é que você vê o comerciante do século XXI, né? Quais as habilidades que ele precisa ter para continuar atuante? Bom, Rogério, isso é uma inovação, é excelente, é ótimo. Ela vem com uma facilidade incrível, mas vem com uma preocupação muito grande também. Você mesmo acabou de dizer das lojas virtuais. Tá aí. Hoje a pessoa, o consumidor, se ele quiser, ele compra um terno nos Estados Unidos, mandando, e ele recebe na sua casa esse terno perfeito, ele põe e está perfeito no corpo. Então, hoje o que acontece? As empresas, elas têm que procurar se informatizar da melhor maneira possível e estar hoje dentro de todos os sites e dentro da sua loja também, estar muito preparada na comunicação com seus clientes, dos seus produtos, seus preços e qualidade. Porque a empresa que não se preparar, ela vai ficar para trás ou até fechar. Isso é questão de tempo. É muito diferente daquele tempo que eu já disse para você quando eu comecei. Hoje a tecnologia está aí e está para todos. A pessoa tem que se adequar e tem que ir atrás. Porque quem não for atrás, não se adequar, infelizmente vai fechar as portas. Nós estamos falando de presente e de futuro, mas o que te dá saudade de Tupã? Olha, Rogério, são períodos diferentes. Por exemplo, Tupã, vamos supor, quando eu comecei no comércio, já falei para você que era uma zona cafeeira. Você sabe que a colheita do café é uma vez por ano, não tem. Então, na loja, quando eu comecei, hoje não tem a tecnologia dos carnês, da compra com os cartões de crédito em 10 pagamentos, que é uma facilidade. Estão até criticando que os cartões aí estão querendo parar os 10 pagamentos, e realmente vai ser uma dificuldade para o comércio.
Mas existiam as famosas cadernetas que se anotavam. Então os proprietários rurais dos cafés, ele não tinha o dinheiro todo mês. Era anotado numa caderneta, onde ele vinha pagar somente na colheita. Uma vez por ano ele pagava a conta. Mas não tinha inflação, era uma maravilha, quer dizer, então era tudo isso aí. Então você vê, é uma vida diferente. Hoje nós estamos aí, você tem que acompanhar a tecnologia. Hoje é Pix, hoje você não usa dinheiro. Nós estamos falando de um setor que para frente, pelo que eu estou acompanhando, vendo, papel moeda vai acabar. Não vai ter mais um papel moeda. Você vai pegar um celular seu e você vai fazer, já está acontecendo, mas você não vai ter mais dinheiro em papel. Ninguém mais vai aceitar. Você vai ter que fazer tudo pelo celular, ou pelo computador, pela internet, como já vem vindo e está evoluindo. Portanto, que você sente saudade lá atrás de uma outra vida, de você ir num cinema que nós tínhamos aqui na cidade. 2 cinemas nós tínhamos aqui na cidade, o Cine Tupã, o Cine Tabajaras. Nós tínhamos uma Praça da Bandeira com fonte luminosa funcionando, onde você saía do cinema e ficava na praça paquerando, vendo. Quer dizer, é uma época muito diferente. Então você tem saudade desse tempo que eu frequentei tudo isso aí. Hoje as paqueras são diferentes, são os barzinhos, são as internet. Então você é uma evolução grande. Agora, para ser sincero para você, Rogério, não sei se é uma evolução para o bem ou para o mal, porque ela é muito preocupante, essa evolução. Ô Milton, quando a gente falou de fazer essa entrevista, né, você teve um tempo para pensar, para separar algumas fotos, saber o que você ia falar. Então, como é que foi rever a sua vida, a sua trajetória? Como é que né? Relembrar tudo isso e contar um pouco hoje. Como é que você faz um balanço aí da sua vida? Ô Rogério, você, além de ser um cara jovem, é um cara muito vivido e experiente. Você está lembrando uma coisa que vou ser sincero para você. Ontem, quando você me pediu as fotos, as coisas, eu tive a oportunidade de mexer no meu baú, certo? E ali eu vi tanta coisa importante da minha vida que você no dia a dia, você esquece, você deixa de passando aquilo e você não vai reviver. Eu vi coisas ali de tiro de guerra, do início do trabalho, do início do namoro, das paqueras, das coisas tudo, da evolução da minha vida, com fotos. E vi grandes amigos meus, dos grandes carnavais, as fotos de Tupã Tênis Clube, de Clube Marajoara, que era sucesso. E hoje eu vi grandes amigos que já não estão mais junto com a gente. Eu fiquei pensando, puxa vida, como é bom você relembrar e ver aqui, e você ainda está por aqui. Comentei com a minha esposa ontem, após que eu fiquei num quarto sozinho, vendo que é muita coisa, vendo mais de 2 horas. Vendo isso aí. Falei para ela, nós precisamos tirar um tempo, nós dois, sentarmos aqui, tomando um belo vinho tinto, sossegado, com petisco, para rever tudo isso aqui, e não só rever, valorizar tudo aquilo que nós já fizemos junto, que nós já passamos, para mostrar para os filhos, para os netos. É uma maravilha. Eu tenho que agradecer você, Rogério, pela parte que você me fez eu tocar no meu baú para ver tudo aquilo que é necessário rever, todos aqueles amigos, todos compadres. Eu tenho carnaval aqui, que a gente brincou no Tupã Tênis Clube, até com o Leivinha, que jogou no futebol, no Palmeiras, que tinha parente em Tupã. Então são lembranças, Rogério, que olha, vou ser sincero para você, o jovem de hoje, mesmo que ele queira, ele não vai ter esses lugares para frequentar e para ver isso aí que aconteceu. Portanto, agradeço você pela lembrança, por ter mexido no meu baú.
Ô Milton, eu queria agradecer a oportunidade de te ouvir um pouco, conhecer um pouco mais da sua história de vida. E você sabe, né, que você tem um papel muito importante na nossa cidade e na construção, né, de uma consciência do comerciante, das pessoas. Ou seja, você é um tupanense que colabora com o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então acho que é também um orgulho, né, sentir alguém que fez e faz para que uma cidade cresça e se desenvolva. Bom, Rogério, em primeiro lugar eu quero te agradecer você por essa oportunidade, porque já tive uma outra numa revista também que ficou maravilhoso, e deixar isso aqui, porque como eu disse para você, na mexida do baú, vendo os comerciantes de Tupã quando eu comecei, Rogério, nós temos 2 aqui, que o resto todos já partiram, e eu estou aqui para contar um pouco da história ainda. Mas então, é uma oportunidade inata. Você pega o nosso comércio hoje, são compostos de micros empreendedores pequenos. Quando eu comecei, eram grandes empreendedores. Hoje você pega as lojas de rede e estão aí comandando. E eu estou vivendo todo esse tempo. Então eu tenho essa felicidade de poder sentar, contar para os meus netos como é que são. Eles discutem comigo a parte da informática, da evolução. E eu conto para eles a parte do trabalho braçal, da vontade de viver, do trabalho no dia a dia. Isso é muito importante. É uma troca de experiência que eles não vivem. Eu tive a felicidade, se dá esse espaço aí ainda, de quando inaugurou a Unesp em Tupã, com 2 anos de Unesp, eu fui, porque aqui a nossa Unesp é engenheiros, biólogos, tudo aí. Eu tive a oportunidade, me chamaram lá para dar uma palestra para os alunos. Isso faz uns 10 anos já. Que a própria Unesp queria saber como que era o comércio antigo, como começou. E hoje, como que já estava indo, né? Com as nossas usinas de açúcar, de álcool, aí tudo. E eu tive a oportunidade de falar para os alunos lá da Unesp toda essa trajetória de como que era, até das contas do pagamento uma vez por ano, coisa que eles não conheciam. Já estava no celular e já estava no computador. Então é uma oportunidade muito grande de você mostrar o passado, de como era, tá aí. Mas é ótimo, é muito bom. Obrigado, Milton. Eu que agradeço, Rogério, pela sua oportunidade.